Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do volume 1 da nossa coleção de facilitação da aprendizagem urgência e emergência, nessa primeira edição. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o ambiente de atuação, ambientes de atuação dentro da sub-área da saúde que é a urgência e emergência. Então, a área de urgência e emergência, enquanto compreendida como uma sub-área da saúde, ela é desenvolvida em dois ambientes muito distintos, né? Que são esses ambientes. Dois ambientes, eu chamo de ambiente, as palavras ambiente e cenário às vezes acaba sendo uma coisa meio redundante, mas são dois ambientes bem diferentes entre si, principalmente no que se refere à segurança do profissional que está fazendo atendimento, beleza? Do profissional de saúde e resgate, do primeiro atendente e tal. E aí esses dois momentos se interpõem em um terceiro momento, né, um momento intermediário, que é o que a gente chama de transferência da vítima, né, do doente vítima, entre esses dois cenários. E quais seriam então esses cenários? O cenário do atendimento pré-hospitalar e do atendimento intra-hospitalar. Beleza? Então a gente sempre coloca aqui atendimento pré-hospitalar, cuja sigla que a gente usa, APH, representa exatamente isso, e o atendimento intra-hospitalar, atendimento intra-hospitalar, utiliza a sigla não tão comum, AIH, representa esse outro cenário. Existe, como eu falei aqui, né, um período de transição entre eles, que é a transferência do paciente. Então, o atendimento pré-hospitalar está representado aí pela esquerda da tela, com atendimento especializado, utilizando-se aqui de veículos de emergência, nesse caso um veículo terrestre de emergência, profissionais de saúde e resgate, né, atuando no ambiente, recursos diferentes do que a gente usa no hospital. Então aqui um sistema de estabilização da vítima, uma imobilização em prancha longa, e aí a gente tem um contexto que é diferente do próximo, caracterizado por um atendimento dentro de uma unidade hospitalar, independentemente da sua complexidade. Vamos discutir bem rapidamente a respeito desses dois cenários, que isso aqui é bem simples. Então veja bem, o atendimento pré-hospitalar, o APH, né, então está aqui, atendimento pré-hospitalar, ele é desenvolvido numa fase prévia ao atendimento hospitalar definitivo. Isso é meio óbvio, né? Até pelo próprio nome. O nome já fala pré-hospitalar, antes do hospital. E o que é o importante para nós aqui é que isso acontece num ambiente com multidiversidades, podendo ocorrer, por exemplo, em área urbana, em área remota, em operação terrestre, operação aquática, operação aérea, com recurso técnico, por meio improvisado, né, meio de fortuna. E aí, assim, a gente tem uma variação enorme dentro desse cenário, mas o mais importante para a gente falar é de uma variação extremamente importante, extremamente significativa nos índices de segurança do profissional envolvido nesse atendimento. Então, dentro do APH, o profissional que está trabalhando nesse atendimento, ele está exposto ao clima, ele está exposto ao trânsito, ele está com risco de atropelamento, risco de animal peçonhento, risco de intempérie climática, risco de ser agredido, ele tem risco de um monte de coisa. Então, a gente tem um índice problemático de segurança nesse tipo de atendimento. Tá? Esforço físico, esse cara ele vai atender uma vítima, ele não sabe se tem escada, se vai descer pelo elevador, se vai descer pela escada, se vai descer pela parede, se vai ter que rastejar, se vai ter que deitar, quanto tempo ele vai demorar. É aquele cara que sai para atendimento faltando 10 minutos para acabar o plantão e o atendimento demora 4 horas. Então, é bem diferente, né? Tem uma pegada, a pegada é outra. Por outro lado, aqui o atendimento intra-hospitalar, AIH, é aquele que ocorre numa unidade de saúde, e aí a gente está falando de um atendimento num ambiente estrutural de serviço de saúde, né? É uma unidade de saúde. E aí eu estou falando de um atendimento que tem uma presença padronizada de equipe multidisciplinar. Então, ali tem médico, tem fisioterapeuta, tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem auxiliar de enfermagem,
entendeu? Eu tenho uma presença, há um padrão, há um certo controle, entendeu? Há uma certa condição de segurança, uma certa condição padronizada, né, daquilo ali. E eu costumo ter, no mesmo situação, um padrão de recurso, de disponibilidade de recurso, né? Claro que de acordo com cada realidade, com cada localidade, né? Mas ele é um atendimento bem mais seguro, né? Se a gente for aplicar o índice de segurança como uma medida comparativa importante. E ele frequentemente é chamado de atendimento definitivo. Eu mesmo chamo o atendimento definitivo, eu chamo esse atendimento intra-hospitalar para fim de APH, porque o atendimento começou lá atrás, de atendimento definitivo. Mas quando a gente fala que o atendimento intra-hospitalar, a vítima foi direto para o intra-hospitalar, ela não foi atendida por um suporte de vida pré-hospitalar, aí esse atendimento definitivo perde um pouco de conceito, assim. Mas é uma terminologia correta, tá? Então, atendimento pré-hospitalar antes, atendimento intra-hospitalar dentro do hospital, no meio deles uma transição, que é a transferência entre os serviços, beleza? No atendimento pré-hospitalar a gente tem variação muito grande e o índice de segurança meu ali é bem complicado, enquanto no intra-hospitalar eu tenho um padrão, né? Eu tenho uma tendência de padrão um pouco maior. Nessa imagem eu fiz uma representação aqui, uma separação didática, tá, entre essas condições, de maneira que a letra A corresponde aqui ao atendimento pré-hospitalar, então equipe especializada, né, de atendimento pré-hospitalar na cena de um determinado acidente. Esse atendimento acontece na cena, aí essa vítima é avaliada e tratada no lugar, ela vai para dentro da ambulância, continua sendo avaliada e tratada, continua recebendo cuidados, então aqui na letra B, ela continua recebendo cuidados, ela está num processo agora de transporte, né? E aí ela chega numa unidade hospitalar aqui, em que vai finalizar o processo de transferência, então ocorreu cuidados durante o transporte e transferência para o atendimento definitivo, né, numa unidade de referência, e finalmente na letra D, o atendimento intra-hospitalar de alta complexidade, beleza? Ela passou pelo APH, atendimento local, avaliação e tratamento, põe na ambulância, continua avaliando, continua tratando, mantém cuidados durante o transporte, transporta, chega no hospital, transfere, ocorre transferência do APH para o AIH e essa vítima passa a receber atendimento intra-hospitalar numa esfera de maior complexidade. Beleza? Então, nesse vídeo a gente falou aí de uma separação de contexto, embora quase tudo que a gente vai falar aqui nessa coleção tenha referência ao APH, beleza? Então, o nosso assunto mesmo de importância aqui, de atenção, é o atendimento pré-hospitalar. E nesse vídeo eu estou apenas contextualizando. Fechou? Então vejo vocês nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção. Manda nos comentários as suas perguntas e também o seu feedback. Valeu? Um abraço. Até mais.